Quando nós falamos de direito, ou principalmente quando nós falamos de uma ação na justiça, quase sempre todas as nossas atenções se focam na decisão que aquele juiz ou de repente um tribunal de justiça vai emitir. E isso, é claro, faz todo sentido, porque é a partir dessa decisão que toda aquela treta, todo aquele conflito, aquele imbróglio que deu origem àquela ação na justiça vai acabar. Mas o que é pro direito uma decisão? A sentença, por acaso, é uma decisão? Quais são os tipos de decisão que existem no direito? Vem comigo então que você vai entender um pouco melhor todo o juridiquês dessa confusão toda. Mas antes, aqueles recadinhos básicos de sempre. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, dá essa força aí pra gente, ajude o canal a crescer. Me acompanhe também nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, lá a gente pode interagir, trocar uma ideia, né? Enfim, se conhecer um pouco melhor. E também, né, se você por acaso gostar desse vídeo, deixe seu like, compartilhe e principalmente comente aí embaixo, deixe sua crítica, seu elogio, enfim, sua dúvida, qualquer coisa. Comente, porque os comentários são importantíssimos aí pra gente engajar, para o canal poder dar uma driblada e melhorar aí dentro da relevância do algoritmo do YouTube, beleza? Vamos nessa! A primeira coisa que nós precisamos falar quando nós falamos de decisão é que uma ação judicial, do seu começo ao fim, ela possui diversas decisões dessa natureza jurídica, diversas decisões judiciais, e algumas dessas decisões judiciais, por incrível que pareça, lá no meio do processo, muitas vezes são até mais importantes que a própria decisão final. Não que elas sejam mais importantes do que uma sentença final e tal, porque a sentença tem seus efeitos, mas porque muitas vezes uma decisão intermediária ela já vai sedimentar todo o território e a partir dela você meio que muitas vezes já sabe como vai ser o final do processo. Então essas decisões intermediárias sempre são muito importantes também. Aliás, inclusive os próprios processos, as próprias ações muitas vezes começam com uma decisão determinando o início ou determinando o recebimento dessa ação. Assim, acontece, por exemplo, do promotor entrar com uma ação criminal ou de você entrar com uma ação com o devedor e essa ação, ela antes de iniciar o processo, de mandar intimar as pessoas para apresentarem defesa e tal, o juiz olha e verifica e recebe aquela ação. Então, já tem ali no comecinho uma decisão que é muito importante, né? Porque sem ela não existiria nem processo. Então as decisões, elas não se restringem apenas a uma sentença, né? Existem diversos tipos de decisões, como essas decisões que nós estamos falando agora. Aliás, eu já comecei a falar de uma das formas de decisão, mas vamos ser um pouquinho mais didáticos. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de divulgação científica, então o nosso objetivo aqui não é dar um curso técnico de direito, não é abranger todas as teorias e nem trazer todas as discussões e divergências sobre o tema, não. A gente quer apresentar de uma maneira clara, simples, leve, digerível e sem juridiquês o que são basicamente decisões judiciais. E como eu estava dizendo, né, dessa decisão que recebe e tal, é melhor eu começar falando que basicamente existem 3 tipos de decisão no direito. Essas decisões que nós começamos a falar são as decisões que nós chamamos de decisões interlocutórias ou decisões, né, que são intermediárias ali dentro de um processo. São decisões que acontecem, mas que elas não encerram um processo judicial, elas não encerram uma ação. Além dessas decisões interlocutórias, então, nós temos também as decisões terminativas, que no caso, todo mundo já ouviu falar, é a sentença, que é uma decisão que extingue um processo, né, se não houver uma apelação, ou então o acórdão, que é como se fosse a sentença de um tribunal de justiça, ou de um STF, da vida, qualquer órgão que seja colegiado, que seja feito por mais de um juiz, né, no caso de desembargadores ou então de ministros. Então essa decisão se chama acórdão, lembra muito o acordão, né, lembra do acordão nacional e tal? Aliás, é muito parecido, não é um acordão, é acórdão, mas tem a sua semelhança com o acordão. Além dessas duas decisões, nós temos também um outro tipo de decisão que muitas pessoas nem chegam a classificar como decisão, que são as decisões de mero expediente ou os despachos. Essas decisões são decisões que são tomadas ou que são definidas dentro de um processo, mas que são meramente burocráticas. Por exemplo, o juiz recebeu uma ação. Quando ele recebe a ação e tal, e ele despacha para intime-se a parte para apresentar a defesa. Essa mera decisão burocrática, ela é uma decisão de mero expediente. Intime-se a parte, ou notifique-se fulano, ou então aguarde-se o prazo para apresentação de defesa. O juiz, ele dá diversas dessas pequenas ordens que são meramente burocráticas. Muitas pessoas dizem que elas não chegam a ser decisões porque delas não cabe nenhum tipo de recurso. Ao contrário, por exemplo, do que nós falamos,
das decisões interlocutórias e das decisões terminativas. Dessas, sempre cabe, obviamente, recurso. Aliás, essa parte de recurso ela é um pouco mais complicada e eu não vou abordar recursos nesse vídeo aqui, nós estamos falando das decisões. Mas, para cada tipo de decisão, você tem um tipo de recurso diferente. Então, aí entra, sabe, agravo regimental, agravo retido não existe mais, mas você tem o recurso em sentido estrito, recurso ordinário, recurso especial, apelação, embargos infringentes, recurso de revista, sabe, tem correção parcial, assim, existe uma série de recursos diferentes para uma série de tipos de decisões diferentes, mas esse não é o objetivo do vídeo de hoje. É importante só você saber que as decisões, tanto as interlocutórias quanto as terminativas, elas são passíveis de ser recorríveis. O certo, sei lá, o direito precisa muito de uma reformulação que simplifique os termos, porque existe uma série de nomes, mas eles são pouco importantes. Sério, eles não são tão relevantes, a nomenclatura para o direito, que se você entrar com um recurso com o nome errado, mas ele tiver sido feito de uma maneira correta, os tribunais vão aceitar aquele recurso, tá? Isso eu vou falar futuramente num vídeo que eu for abordar os recursos. Mas, de uma forma muito simples, basicamente, dentro de um processo civil, todas as decisões que um juiz toma, como por exemplo, recebi a ação, ou então indefiro tal tipo de prova, ou então determino a quebra do sigilo fiscal de fulano de tal, todas essas decisões dentro do processo civil, elas podem ser recorridas por meio de um recurso que se chama agravo. E na penal, via de regra, quando você tem os recursos intermediários, você vai entrar com um recurso em sentido estrito. O penal é mais complicadinho, tem hora que é recurso em sentido estrito, tem hora que é correção parcial, tem hora que você tem que entrar com habeas corpus mesmo, então... Mas, como eu disse pra vocês, esse vídeo não é um vídeo sobre recursos, é um vídeo sobre decisões. Outro detalhe interessante é que os recursos, via de regra, são apresentados para as instâncias superiores. Então, se você está no juízo de primeiro grau e apresenta um agravo, esse agravo de instrumento ele vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça. Se você está no Tribunal de Justiça, por exemplo, e tem alguma coisa que acontece ali que dentro do Tribunal de Justiça não se resolve, você vai apresentar para o STJ ou eventualmente para o STF algum tipo de recurso, né? Geralmente é o STJ. Com exceção de dois recursos que cabe falar rapidamente, que você faz eles diretamente para o próprio juiz ou para o próprio tribunal que exarou, que emitiu aquela decisão, que é o embargos de declaração, que é um recurso que existe no Código de Processo, né? E o pedido de reconsideração, que é um recurso que não existe, mas existe. É meio dark, né? Meio paradoxal e tal. Já vamos falar dele. Os embargos de declaração, eles existem porque é muito comum, e quando eu digo comum, é comum mesmo, até pela natureza dos processos, que o juiz, muitas vezes, se esqueça de julgar um determinado pedido, ou se esqueça de abordar uma determinada teoria, tese de defesa e tal. Ou então ele de repente faz toda uma fundamentação e se atrapalha e decide de uma maneira diferente depois, então entrando em contradição com si mesmo e tal. Então nesses casos, em vez de você apresentar um recurso para o Tribunal Superior, você questiona o próprio juiz, fala, olha juiz, eu não entendi muito bem essa parte, ou você esqueceu de julgar essa parte aqui e tal, e daí o próprio juiz, né, o próprio órgão que exarou aquela decisão, vai corrigir ou vai explicar melhor aquele ponto que ficou nebuloso. E o outro, que é o pedido de reconsideração, que é um recurso que não existe, mas digamos que ele nasce ali, não sei se do jeitinho ou talvez do tato do próprio advogado, porque muitas vezes o advogado ele pensa ou ele opta por, ao invés de apresentar um recurso para uma instância superior, de questionar o próprio juiz, fala, juiz, você disse isso aqui e tal, mas você tem certeza que você vai tomar essa decisão? Você vai por esse caminho mesmo? Será que não seria melhor? Ou você não mudou de ideia? Será que não daria para decidir desse outro jeito? Não. Esse pedido de reconsideração, ele é até comum ter dentro do direito, né, dentro dos processos, mas ele não é um que surte muito efeito, não. Embora sim, existam juízes que de vez em quando lá... Tipo, é meio raro, mas acontece sim, raramente, o juiz, pô, é verdade, vou voltar atrás aqui e tomar uma decisão diferente. Então, eu não podia deixar de falar disso daí. Outra coisa que eu acho interessante falar sobre os recursos é que nós estamos dentro de um sistema jurídico chamado como Civil Law, né? Nós temos o Civil Law e o Common Law, e se você quiser saber um pouco mais, eu tenho um vídeo que eu já gravei sobre esse tema, e vou deixar aqui na tela para vocês, e depois vou deixar também linkado, deem uma olhada lá que é bastante legal.
Mas o civil law, o sistema do civil law, os nossos juízes, eles precisam sempre fundamentar as decisões que eles tomam. Eles não tomam só com base, por exemplo, como é no caso do tribunal do júri. Nós temos o tribunal do júri aqui que é um pouquinho diferente, que lembra mais o common law, que é você dizer sim ou não, culpado ou inocente, sem você precisar fundamentar. Via de regra, as decisões no Brasil, tanto no penal quanto no civil, no trabalhista, enfim, todas elas precisam ser fundamentadas. E isso cabe a todas as decisões, sejam decisões interlocutórias ou sejam as sentenças. Por isso é comum nós falarmos que as sentenças ou as decisões, elas são compostas de 3 partes. Isso é uma coisa simples de entender. A primeira parte é um relatório. Geralmente as decisões, elas começam com um resumo do processo, né? A sentença principalmente traz um resumo de tudo o que aconteceu no processo. Inclusive os advogados, por exemplo, quando vão pegar um processo para estudar, quando já está sentenciado, eles vão direto na sentença, porque lá na sentença o juiz faz todo o trabalho de trazer um resumo, relatar tudo o que aconteceu nos autos. Depois desse resumo, né, que é o relato dos autos, né, o relatório, vem a parte da fundamentação, onde o juiz vai entrar dentro dos fatos e das normas jurídicas, seja, por exemplo, jurisprudência, doutrina, a legislação e os próprios argumentos que ele tem para formular a sua decisão. E por fim, você tem a última parte da decisão, que é a decisão propriamente dita, que é a parte que a gente fala que é a parte decisória, né, que é a parte que vai exarar uma ordem nessa sentença, que é onde ele condena, ou ele absolve, ou ele diz quanto a pessoa vai precisar pagar, ou quantos anos uma pessoa vai ficar presa, que é a parte final, é a parte dispositiva de uma sentença. Então, via de regra, as decisões elas têm essas 3 partes, né? Não só a sentença, como também as decisões interlocutórias. Eu falei um pouco do acórdão, e um elemento que é um pouco diferente no acórdão é que como o acórdão ele é construído por uma decisão colegiada, ou seja, é feita uma votação, geralmente acontece mais ou menos dessa forma. Você tem uma sentença, você apelou dessa sentença, ela vai para um tribunal de justiça. Esse tribunal de justiça geralmente são vários desembargadores e ele se distribui em câmaras com 3 desembargadores cada um. Então cai numa câmara. Nessa câmara tem 3 desembargadores. Esse processo ele vai ser sorteado. Primeiro vai ser sorteado para qual câmara e dentro da câmara vai ser sorteado para um dos desembargadores. Um dos desembargadores, o que for sorteado, vai ser o relator. Ele vai analisar o processo e vai fazer a sua fundamentação, dizendo se ele reforma ou ele modifica aquela sentença de acordo com o pedido, ou se ele vai manter aquela sentença, ou vai reformar parcialmente a sentença, enfim. Ele vai tomar a decisão dele. E os outros 2 desembargadores, eles vão votar ou acompanhando o relator, ou divergindo do relator, e daí apresentando os seus argumentos do porquê eles estão divergindo. Então, todos eles precisam fundamentar suas decisões também, mas acontece dessa forma. E então, né, depois por unanimidade ou por maioria, aquele acórdão ele vai ser escrito, por exemplo, por unanimidade seguiu-se o voto do relator, ou então por maioria foi decidido com a divergência do desembargador tal por 2 votos a 1. Então, é mais ou menos isso. E a mesma coisa no STF e no STJ, né? Quando vai no plenário, lá que os 11 ministros votam, você tem um ministro relator e cada um vota de acordo com a sua consciência, ou acompanhando o relator ou divergindo do relator. E para terminar esse vídeo, eu queria só dizer mais uma coisinha sobre a natureza dos tipos de decisão, tá? Nós temos decisões que julgam ou terminam um processo com o julgamento do mérito e outras que terminam o processo sem o julgamento do mérito. E isso parece complicado, mas não é. É que muitas vezes as pessoas podem entrar com uma ação sem terem preenchido todos os requisitos daquela ação, ou então elas podem entrar de uma maneira equivocada com uma ação, ou elas podem até mesmo às vezes desistir no começo daquela ação e não deixar aquela ação ir até o fim. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Digamos que meu filho, ele teve um problema com o médico, um erro médico numa cirurgia que o meu filho fez. Aí, por exemplo, eu quero entrar com uma ação de danos morais e materiais contra aquele médico. Só que meu filho fez a cirurgia e eu, pai, vou e entro com uma ação de danos morais e materiais contra o médico. Essa ação, ela não vai tramitar, ela vai ser extinta. O juiz vai sentenciar essa ação sem o julgamento do mérito, porque eu, por mais que eu seja pai, eu não sou parte legítima para estar pedindo danos morais e materiais. Quem é parte legítima para estar pedindo isso é meu filho. E se meu filho é menor de idade, ele deveria ser o autor da ação, representado por mim como seu pai, né, como seu representante legal. Mas não pode ser eu o autor da ação, tem que ser ele.
Então nesse caso, o juiz ele vai extinguir a ação sem julgar o mérito, ou seja, ele não vai julgar se o médico errou ou não errou. E qual que é a importância disso? A importância disso é que se uma ação ela é extinta sem julgamento do mérito, você pode entrar com ela de novo depois. Então, por exemplo, ele extinguiu sem julgar o mérito, meu filho pode vir daí da forma correta, representado por mim, e entrar com uma ação contra aquele médico. Aí a ação vai ter que ser julgada, ou procedente, né? Ou vai condenar o médico, ou vai absolver o médico. Nesse caso, quando você entra no mérito e julga o mérito, a sentença no final, ela vai ser uma sentença que vai extinguir o processo, né? Ou um acórdão, de repente se tiver uma apelação, vai ser uma decisão que vai extinguir o processo com julgamento do mérito. Ou seja, nesse caso, depois que foi feito esse julgamento do mérito, faz aquilo que nós chamamos de coisa julgada, e a coisa julgada não pode ser modificada. Ou seja, eu não posso depois, entrei com uma ação, perdi. Eu vou esperar um ano, vou entrar com a ação de novo em outro juiz. Não, você não pode. Isso não pode acontecer, tá? Isso é um fenômeno que é proibido pelo direito. Então, se você teve uma ação que foi com uma decisão que julgou o mérito, está feito, está julgado e é assim para sempre. Via de regra, porque sempre temos exceções e tal, mas não é o caso que eu vou abordar aqui hoje, porque até as sentenças podem ser rescindidas, né? Mas isso é uma questão para um outro vídeo. Então é isso, pessoal. Faz tempo que eu não estava gravando vídeo, eu tô um pouco enferrujado, me desculpe se eu não fui claro o suficiente, se vocês ficaram com alguma dúvida ou se tiverem alguma correção, alguma questão aí que vocês queiram que eu melhore aí, deixe nos comentários, a gente tenta comentar, tenta abordar ou tenta de repente trazer no próximo vídeo, no final do próximo vídeo, alguma correção ou alguma informação extra, tá? Então é isso aí, se vocês gostaram do vídeo, deixa aí seu like, como eu já falei, compartilhem, levem para as pessoas. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço a todos.